Rally de Portugal era um acontecimento fantástico, único, que toda a gente tinha vontade de ver e participar. Eu ainda hoje me lembro do eco na serra do motor. Os espectadores disputavam a estrada com os carros. Era uma verdadeira multidão e era inevitável que houvesse um acidente. Recordo-me de ser colhido pelo carro e de acordar lá embaixo. A violência das imagens faz adivinhar o pior. E o pior aconteceu realmente. No acidente da Lagoa Azul, em Sintra, morreram 2 pessoas, mãe e filho, e mais de 30 ficaram feridas. O despiste do carro de Joaquim Santos, no Rally de Portugal de 1986, marca o princípio do fim de uma época gloriosa do desporto automóvel. Há 30 anos, Alexandre Damaso caminhava por aqui, tal como agora. Era manhã cedo do dia 5 de março. Com os amigos, procurava o melhor lugar para assistir ao serpentear dos carros de corrida pela serra. Viemos descendo, viemos andando, não foi nada premeditado, viemos vendo onde é que as pessoas estavam, onde é que as pessoas não estavam, onde é que havia um espaço para nós ficarmos e foi um bocado assim, foi azar, não foi sorte, foi azar. Ficaram na Lagoa Azul, junto à Curva da Água, chamada assim porque a poucos metros passa um ribeiro. Também Rui Vasco escolheu o mesmo local para assistir à prova, mas porque lá, sabia, era o sítio ideal para fazer boas fotografias. Como amador, ia sempre para aquela curva, todos os anos, era o primeiro ponto de fotografar. José Luís Abreu faltou às aulas, como tantos outros, para rumar a Sintra. Tinha 17 anos e o espetáculo do rally marcava a agenda de todos os adolescentes. Estamos a falar seguramente de mais de meio milhão de pessoas, sem a menor das dúvidas. Espalhadas pela serra. Espalhadas pela serra. Não cabia ali mais gente. Havia gente em cima de tudo o que era possível que desse para ver a estrada. Os mais importantes pilotos do mundo e os carros mais velozes de sempre faziam-se à estrada. Era o primeiro dia do Rally de Portugal. Ao volante de um Ford RS 200, Joaquim Santos era o melhor piloto português. Sentado no banco ao lado, seguia Miguel Oliveira, copiloto e também proprietário da equipa à qual pertenciam, a Diabolic Motorsport, a primeira grande equipa de rallies nacional. A nossa equipa, que a certa altura chegou a ser composta por 15 pessoas, mecânicos, eletricistas, preparadores de pneus, etc., e um chapeiro. E quando o Kim entrou na equipa, passados alguns rallies, nós despedimos o chapeiro, porque o Kim simplesmente não batia. Portanto, o Kim era muito bom piloto, mas conhecia muito bem os seus limites e guiava dentro dos seus limites. Era muito raro ultrapassar os seus limites e quando o fazia, tinha engenho e arte para escapar. Naquele dia, às 9h30 da manhã, já tinham passado pela Curva da Água os pilotos da frente, como Marco Allen ou Henri Toivonen. Joaquim Santos abria a passagem aos portugueses. Lembro-me que há em cima uma curva à direita, uma curva muito ligeira, que se faz com alta velocidade. Senti o Kim fazer um kit para escapar a um dos milhões de espectadores. E a seguir a isso, senti no fundo das costas, os copilotos sentem muito no fundo das costas, porque como vão olhar para baixo, é o sítio onde realmente a sensação lhes é mais transmitida, que o carro tinha entrado em um ligeiro descontrolo. E assim que eu sinto que algo de diferente existe na trajetória, desato a disparar a máquina. Recordo-me de ver o início do despiste, recordo-me de toda a manobra que foi feita pelo piloto e... Pressentiu a aproximação do carro? E quando ele entra dentro no público não tive dúvidas de que ia acontecer uma coisa má. É a única fotografia do momento exato em que o carro embate e varre o público.
Eu sou este cabelinho, este quadradinho branco nesta camisola de lã. Portanto, o carro vai efetuar um peão em plena berma e vai-me apanhar na posição onde eu estou, mais ou menos com esta zona lateral do carro. Foi tirada por Rui Vasco, jovem apaixonado pela fotografia na altura, hoje repórter fotográfico. Eu, de início, começo a frafar, se calhar com algum entusiasmo, mas quando me deparo com uma situação que há uma pessoa que eu aponto a máquina e ele me pede ajuda, aliás, pede a todos, mas ninguém ajudava ninguém, salvo seja, porque era muita gente espalhada, muitos feridos. Senti-me mal, tive ali um problema de consciência, pensei que não o posso ajudar. Agora há uma coisa que eu posso fazer, eu tenho uma máquina fotográfica, eu posso ser uma grande testemunha e mostrar a toda a gente o que é que aconteceu para ver se não volta a acontecer. Tiraram-me logo do carro, meteram-me num automóvel e levaram para o hotel. 15 anos ficou muito traumatizado, muito traumatizado. Ele, dizem-me, ficou dentro do carro durante quase 5 minutos, imóvel, com os olhos absolutamente glaciados, e depois foi transportado para o hotel, onde eu estava. Quase não trocámos impressões, ele só dizia ao doutor, mas nós já tínhamos passado ali muito mais depressa, e é um facto. Nós a treinar tínhamos passado ali a cerca de 200 km por hora. Pelo local do acidente ainda passaram mais alguns carros, incapazes de descortinar o que se passava. Tamanha era a confusão e o desnorte. Bombeiros e ambulâncias irromperam a custo por entre a multidão. Jorge Paulo era um mecânico da Diabolique. Estava a alguns metros à frente, na primeira assistência. Correu rampa acima, mal a prova foi interrompida. Ao chegar, deparou-se com um cenário indescritível. Uns pediam ajuda em desespero, outros tentavam alcançar o automóvel. Eu depressa fui para junto do carro, até para tomar conta do carro, porque toda aquela multidão queria ficar com uma recordação, nem que fosse um bocadinho de fibra do carro, mas para ficar com uma recordação de todo aquele momento. O carro ficou sobre uma ribeira a bambolear, cai não cai para a ribeira. Eu acordei já aqui embaixo, dentro d'água, todo molhado, sou atropelado no meu ombro esquerdo por alguém que deveria de ir a fugir também, no sentido contrário, portanto para cima, para aqui para o meu lado direito, e com a água, que hoje pode ver, que também continua a existir aqui, com a água na cara que me acordou. Portanto, estava de costas. Quando abriu os olhos, o que é que viu? A traseira do carro e o farolinho esquerdo do carro no meu colo. Sofreu um corte profundo na face e partiu a espinha da tíbia. Não pôde andar durante algum tempo. Revivendo o cenário de horror, admite, teve muita sorte. A única foto do acidente foi vendida por Rui Vasco a uma agência de notícias. Rendeu-lhe 6 contos, cerca de 30 euros. Projeção nacional em todos os jornais do dia seguinte e 2 páginas na revista Barrimates. Ainda que de início ninguém quisesse saber do jovem amador. Quando expliquei que tinha fotografias do Rally de Portugal para vender e que tinha acontecido um acidente e tal, e que eu tinha tudo, ele disse, os meus fotógrafos também estão lá. Eu disse assim, está bem, mas estavam na mesma curva que eu estava? Se calhar não estavam. Nós ganhámos muitos ralis e praticamente o acidente da Lagoa Azul foi o único acidente que eu tive com o Kim. Foi um marco negro, mas foi um marco importante para o Rally de Portugal, para a competição automóvel e em particular para os grupos P. Sobretudo porque também não foi um acidente isolado. O Campeonato do Mundo de Rallys de 1986 tinha tudo para correr mal desde o início e também para ser o maior espetáculo de sempre. Pela primeira vez, todas as grandes marcas traziam à competição os revolucionários carros do Grupo B. Houve carros desta geração, chamados Grupos P, que praticamente se batiam com os Fórmula 1 da época. Com uma diferença, é que enquanto os Fórmula 1 corriam em circuitos fechados com todas as condições de segurança, estes carros corriam em estradas de terra, em pistas geladas, em cima de neve e ainda por cima com os espectadores muito próximos da estrada, como se usava na altura. Portanto, isto tornou-se num cocktail verdadeiramente explosivo. Mas é verdade que estes carros eram brilhantes, porque eram capazes de performances muito, muito acima de tudo o que se tinha visto até à altura.
Carros tão espetaculares como perigosos. Para o público, que arriscava a própria vida tentando tocar-lhes ou desviar-se no último minuto. Como para os pilotos, que os conduziam no fio da navalha. Tinham cerca de 500 cavalos, motores turbo, atingiam temperaturas de 1000 graus, estrutura em fibra e depósitos de combustível colocados por baixo dos bancos dos pilotos. Os pilotos adoravam guiar aqueles carros, não é ninguém que não andou. Só que aqueles que vinham atrás e que já tinham alguma experiência, depressa perceberam que estavam a guiar um carro perigoso. Ari Vatanen, o finlandês voador, venceu 10 provas do Campeonato do Mundo, foi campeão mundial em 81. Em 1986, não participou no rally, recuperava de um aparatoso acidente no ano anterior na Argentina. Conhecia como ninguém os supercarros do Grupo B e o traçado de Sintra. Unfortunately, that accident in Sintra that was waiting to happen because the crowd behavior was totally non-acceptable. The irony is that the Portuguese people love motorsport, but at the same time, you know, we felt like we were in a bullfight that people really wanted to touch cars, and you know, motorsport is in any case dangerous. Presente no Salão dos Campeões este ano em Portugal, reencontrou um dos carros que o fez vencedor da prova. It was maybe unreasonable, but man has to do unreasonable things in life. Man has to push the new, frontiers, borders further and further. Ari Vatanen teria alinhado com os outros pilotos no dia do acidente se cá tivesse estado. Depois da tragédia de Sintra, a organização decide manter a prova, mas todos os pilotos internacionais que representavam as grandes marcas abandonam a competição em protesto. Foi uma decisão tomada pelos pilotos, não pelas marcas, não pelos seus patrões, foram os empregados, uma espécie de uma greve, se quisermos, mas uma greve que tinha razões fortes na segurança. José Luís Abreu, que decidiu ser jornalista de desporto automóvel depois daquela manhã em Sintra, recorda o drama que se viveu na prova seguinte do Mundial. A gota de água que fez mudar o rumo da história. Um dos pilotos que esteve no Rally de Portugal desse ano, a Rita Ivonen, uns meses depois morreu num acidente. Portanto, na altura percebeu-se que os carros, para além de complicados de guiar, qualquer acidente era perigosíssimo para os pilotos. Henri Toivonen era o menino bonito do Campeonato do Mundo. Tinha 30 anos, liderava o Rally da Córsega ao volante de um Lancia quando se despistou num precipício fatal. A explosão do carro, a morte do piloto e do copiloto ditaram definitivamente o fim dos carros do Grupo B. Hoje em dia, a segurança é a principal preocupação do organizador da prova. O Rally de Portugal fez uma travessia no deserto. Perdeu público com os anos, chegou a estar fora do Campeonato do Mundo, mas renasceu das cinzas. Muito diferente do passado, junta cada vez mais espectadores. Há espaços que o organizador prevê, prepara, espaços considerados seguros e com condições de conforto e visibilidade para os espectadores. Aí a sua presença é bem-vinda. Todas as outras zonas são consideradas como, na expressão inglesa, no-go area. E, portanto, não é possível ter espectadores. Mas os espectadores respeitam isso? Os espectadores tendem a respeitar esta situação, tanto mais quanto mais agradáveis forem as zonas de espetáculo. Depois de 10 anos no Algarve e Baixo Alentejo, o Rally regressou ao Norte no ano passado. Palco mítico do automobilismo nacional. Sintra nunca mais fez parte da prova. A classificação de Parque Natural encerrou qualquer hipótese de regresso. Os carros são agora também autênticas caixas fortes para os pilotos. Nós tivemos há alguns anos no Rally de Portugal um carro de um dos pilotos da frente
que saiu da estrada violentamente, terá feito 17, 18, 19 voltas, ficou completamente destruído no seu exterior e a chamada célula de sobrevivência estava completamente intacta, os pilotos não sofreram rigorosamente nada. A Federação Internacional tem sido exímia, de ano para ano, no controlo, na exigência do equipamento de cada piloto e do navegador, do prazo da homologação desse mesmo equipamento, das cadeiras, dos cintos. Jorge Paulo continua ligado aos automóveis, faz verificações técnicas em várias provas desportivas nacionais e internacionais. Pedro Almeida, que nos anos 70 foi copiloto, é desde 2004 o diretor do Rally de Portugal. Este ano, o Rally terá pela última vez os carros desta geração. 2017 será o ano dos automóveis do futuro, ou de um certo regresso ao passado. A FIA definiu uma nova geração de automóveis e, enfim, alguém saberá explicar porquê, não serão grupos B, mas serão algo bastante mais evoluído e mais rápido, com melhores performances do que os atuais WRC. Portanto, foi dado um passinho, não é um passo de gigante, mas foi dado um passinho na direção dos antigos grupos B.